Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um dos tópicos do meu livro do planejamento sucessório, que é muito difundido, já uma forma antiga da gente planejar a sucessão, tá? E que é bem utilizada ainda hoje, que é um ato de última vontade. Hoje eu vou falar sobre o testamento. O testamento, ele é, como eu disse, um ato de última vontade, do qual fica registrado ali. O testador fala como ele deseja que o bem seja partilhado no futuro, como ele quer que sua herança seja destinada. E eu falo que é qualquer tipo de herança. Hoje está sendo muito comum a gente fazer o testamento sobre um bem digital, uma herança digital, um reconhecimento de um filho que talvez você não queira reconhecer naquele ato ali no momento e você deixa a posteriori, você reconhece no ato posterior. Você pode, enfim, deixar uma doação com encargo. O que seria isso? Você doar um bem sobre determinada condição. Olha, fulano, você vai receber esse bem, porém, só se você cumprir, de repente, por exemplo, cuidar de tal pessoa. Ou esse determinado bem somente será utilizado, mas não poderá ser vendido. Ele é gravado com cláusula de inalienabilidade, de impenhorabilidade. Então, tudo isso você pode contemplar no testamento. Você pode destinar seus bens pessoais, objetos de grande valor, obra de artes, relógios, coleções. Então, o leque de assuntos que você pode trazer para um testamento é muito grande. Então, hoje está sendo bem comum, como eu disse, essa coisa de você falar como você quer que seja destinado às suas redes sociais, porque hoje isso tem até valor, né? Hoje o uso das redes sociais, ele é monetizado, você tem um lucro através disso. Então, quais são as três formas principais de um testamento? Ele pode ser público, ele pode ser particular e o cerrado, fechado. Então, o primeiro, que é bem difundido, é o público, que é um documento feito em cartório. Você faz diante de duas testemunhas e ali você é nomeado um testamenteiro. Esse testamenteiro que vai ser o responsável por abrir esse testamento, por fazer o registro, o cumprimento daquele testamento. Então, ele sim é um documento que as pessoas, os herdeiros, só passam a ter noção do que é destinado a eles após a entrega da certidão de óbito. Então, a gente fala que embora seja um documento público, ele tem esse caráter mais restrito. Agora, temos um outro tipo que é o testamento particular. Esse particular qualquer um pode fazer, desde que você tenha ali três testemunhas. Essas três testemunhas não são beneficiárias daqueles bens. Elas só vão servir para atestar que a pessoa de livre e espontânea vontade está destinando a sua herança, seu patrimônio, seus desejos, vamos colocar assim. Então, essas três testemunhas participam sim, mas na questão de validar aquele ato, tá? É um documento que você vai ter que entregar para uma pessoa de extrema confiança para que a sua vontade seja cumprida, porque, enfim, ele não está registrado no registro público, então corre-se o risco dele se perder. Eis o problema do testamento particular, tá? E não importa as modalidades que você escolha para fazer seu testamento, seja ele público, particular ou cerrado, que eu vou falar agora, ele tem esse caráter de contemplar todos os assuntos possíveis, que eu falei logo no início do vídeo, certo? Agora, um outro testamento que é pouco utilizado, muito pouco utilizado, que é o cerrado. Ele também é feito dentro de um cartório, porém ele tem toda uma ritualística. A gente fala que ele tem toda uma formalidade e ele é fechado, tá? A pessoa só sabe que existe um testamento, porém não vai saber o conteúdo. Ele é lacrado, ele tem ali uma chancela, até coloca-se como se fosse uma cera para fechar aquele envelope. Ele é costurado, então ele é extremamente fechado, o próprio nome diz. Agora, eu tenho que também falar sobre uma modalidade que talvez seja muito útil, principalmente nessa época de quarentena, de Covid, de pandemia, porque às vezes a gente
enfim, não sabe que tem esse recurso na mão e fica muito preocupado com o futuro. Quem vai cuidar de mim se eu tiver uma doença? Como que vai custear esse meu tratamento? E se de repente eu tiver um acidente, vou não doar um órgão, como será meu enterro? E tudo isso, gente, é possível se tratar através do testamento vital, tá? O testamento vital, ele entra ali como um subtipo de testamento. E ele também é um ato de última vontade, só que você vai falar sobre coisas peculiares, seja de saúde, como eu gostaria de que fosse o meu sepultamento, em caso de uma doença, eu concordo ou não pelo desligamento dos aparelhos. Olha, eu vou destinar um recurso X em tal banco para tal pessoa custear meu tratamento eventual AVC, eventual derrame, enfim. Tudo isso você pode contemplar, inclusive nomeação de inventariante, sabe? Então, você pode falar sobre tudo isso ou falar sobre um assunto, certo? Então, os assuntos, o rol de coisas que você pode trazer nesse testamento é enorme também, tá? E serve aí para você tratar de assuntos bem sensíveis. Então, a pessoa tem que estar de uma forma com essa coisa da morte muito amadurecida na sua cabeça para fazer um testamento nesse sentido. E qualquer tabelionato pode ser feito. O que é tabelionato? Cartório de notas. Então, pode ter ajuda ou não de um advogado, certo? Então, é isso. A minha dica de hoje é sobre o testamento. Lógico que não é uma aula, mas assim, uma explanação geral. Deixe seu comentário, dê seu like e me traga também sugestões de temas que vocês querem ver aqui no canal. Beijo, obrigada!